pessoal. Hoje iremos trazer uma avaliação sobre o aspirador vertical Electrolux modelo STK15. Nas especificações desse aparelho, ele contém 1.300 watts de potência, função 2 em 1, sendo a primeira aspiração vertical e a segunda com aspiração portátil através dessa peça para cantos e frestas, sofá e automóvel, tendo a função de aspiração sem cerdas e com cerdas. Além disso, ele possui um filtro EPA e um reservatório de 1,6 litros de capacidade, sendo um dos maiores da sua categoria. Na sua parte inferior, ele possui duas rodas traseiras, mais duas frontais e uma borracha para ajudar na aspiração do produto. Além da nossa avaliação sobre o produto, após as especificações, nós também iremos fazer uma comparação com o Philco Cyclone Force, o modelo antigo, que é o modelo de 1.000 watts de potência, que o modelo atual ele é de 1.200 watts, se eu não me engano, e trazer os pontos positivos de cada um dos aparelhos. Bem, como pontos positivos que nós trazemos do aspirador vertical da Electrolux, que vou trazer mais em detalhes para vocês, a lateral dele, a base de encaixe, a especificação na parte traseira. Se vocês quiserem ver mais algum detalhe, vocês podem pausar. O conjunto todo é descrito com 1,93 kg. A saída de ar da aspiração, que é direcionada para cima. O cabo de 6 metros, que eu já especifiquei. A empunhadura e essa pecinha que ela pode ser movida para retirar o cabo com maior facilidade. Além de possuir na parte de baixo um ponto que você consegue fixar o cabo para evitar ficar tracionando nessa região aqui. A parte da frente dele com o botão para retirar o compartimento de sujeira e o botão de liga e desliga. Bem, pontos positivos desse aparelho. Primeiro, a questão da qualidade das rodas e a presença das duas rodinhas à frente, que eu mostrei para vocês anteriormente, serem de borracha. Isso evita que, para quem tem, não é o nosso caso, mas para quem tem pisos mais frágeis ou que podem riscar com facilidade, essas rodinhas de borracha irão prevenir isso. Segundo ponto positivo dele, um compartimento grande para acumular sujeira. Só que mais à frente, no ponto negativo, eu vou trazer que acaba que esse compartimento ele fica subutilizado pelo um ponto negativo desse equipamento. Terceiro ponto positivo dele, a questão da escovinha de aspiração de cantos e frestas. É bem construída e ela é duas funções em uma. E o quarto ponto positivo dele é justamente o fio de 6 metros. Para nós que moramos em casa, um fio de 6 metros facilita a não ficar toda hora trocando o equipamento de tomada. Então, isso é um ponto positivo. No nosso caso aqui, para aspirar a casa toda, a gente usa de 3 a 4 tomadas. Isso num apartamento, provavelmente você irá utilizar somente 2 tomadas, num apartamento padrão de 40, 50, 60 metros quadrados. Bem, como ponto negativo, nós podemos trazer, fazendo sempre a comparação com o Cyclone Force, né? E com a nossa expectativa desse equipamento.
Qual era a nossa expectativa desse equipamento? Que ele iria aspirar mais potente do que aquele, já que ele tem 1.300 watts, ele consome mais energia sem ter nenhuma função a mais, por exemplo, uma escova que gira, nem nada disso. Então ele consome mais energia, é mais moderno, logo ele deveria ser mais eficiente e aspirar mais. E nos testes demonstram isso, nos testes de avaliação de outros canais e sites. Só que na prática, a gente não viu diferença da aspiração dele para o Cyclone Force, exceto quando você pega ele com um filtro completamente limpo, tá? Mas essa diferença a gente não observou na prática de um de 1.300 watts de potência, que tem um poder de sucção maior na teoria, para um de 1.000 watts de potência com poder de sucção menor. Por quê? Justamente pelo sistema de filtro dele, que é o sistema de filtro EPA. Contudo, ele não tem uma camada que protege e reveste esse filtro EPA. Ele fica completamente exposto à sujeira que já é aspirada pelo aspirador. Então a sujeira é aspirada, gruda nele e aí já diminui drasticamente o poder de sucção desse equipamento. O modelo da Oster, por exemplo, ele possui uma película em volta, um filtro, um pré-filtro em volta. Então diminui provavelmente a chance disso acontecer, da perda de potência pelo uso inicial desse equipamento, pelo filtro ele saturar muito rápido. O da Cyclone Force, se vocês observarem, ele possui um pré-filtro e aqui em cima, nessa parte laranja, que eu vou mostrar para vocês mais detalhes depois, ele possui um filtro de espuma. Então a sujeira grossa fica aqui e somente a sujeira fina vai para o filtro propriamente dito. Então isso faz com que o aspirador ele mantenha a potência dele por muito mais tempo, né? No nosso caso, a gente optou por trocar de aspirador porque o Philco, depois de uns 2 ou 3 anos de uso, ele quebrou nessa região aqui. Então a gente optou por trocar por um novo aspirador e acabou escolhendo esse da Electrolux, que era considerado um dos melhores da categoria. Então vou mostrar para vocês como é que faz a desmontagem dele. A gente deixou o filtro sujo de propósito para justamente mostrar esse problema que a gente falou anteriormente. A desmontagem dele é assim, né? Você retira essa peça principal, ela é bem pesadinha, e fica esse corpo aqui. Diferente do da Philco, que eu vou mostrar para vocês agora. Como é que acontece a desmontagem do da Philco? Simplesmente você pressiona esse botão e você consegue tirar o filtro, o compartimento de sujeira. E aí, se o equipamento não tivesse quebrado, a gente conseguiria manter ele em pé, porque ele ia até a base aqui. O da Electrolux não é possível fazer isso, porque a base que ele apoia sai junto com o filtro, não tem como mantê-la junto. Então, toda vez que você limpar, você tem que ter uma bancada para apoiar. Enquanto do Philco, você conseguiria deixar ele parado em qualquer lugar e levar somente essa parte aqui para ser despejado. Se a gente avaliar no Philco, como eu falei para vocês, ele tem um pré-filtro, que aqui grudaria a sujeira, né? E a espuma, que ficaria o pó mais fino. Então demoraria mais para saturar e perder a potência dele. Então esse compartimento do Philco, ele realmente é aproveitado por causa disso, por causa do pré-filtro que não deixa o filtro perder a potência. Já o da Electrolux, que traz essa questão de vantagem de ter um compartimento de 1,6 litros, ela acaba sendo jogada por água abaixo justamente pelo filtro ficar completamente exposto, como a gente vê aqui, ó. Então a sujeira, ela gruda muito facilmente e é muito difícil de tirar essa sujeira aqui sem ser lavando. Você pode pegar uma escova, pentear o filtro, aí acaba que o pó fino vai saindo junto e vai sujando toda aquela região que você está fazendo. Então você tem que fazer isso no tanque e mesmo assim você depois vai ter que lavar aquela região. O da Philco, isso não acontece. E aí o compartimento, né, para utilizar o 2 em 1, você retira a base e
conecta o bocal aqui. E aí você consegue usar as duas funções. Certo? Um outro ponto positivo, negativo, melhor dizendo, é que essa base, ela esquenta. O da Philco também esquenta, mas em 2 ou 3 anos utilizando o da Philco, ele nunca desligou por superaquecimento. Já o da Electrolux, ele desliga por superaquecimento. Eu fui fazer uma aspiração no carro e ele desligou e ficou basicamente 1 hora sem poder utilizá-lo. E outra questão é que quando você desmonta, o Electrolux vou desmontar para vocês aqui para mostrar. Então veja bem, pessoal, essa daqui seria a configuração do Electrolux para aspirar de maneira de sofá, carro e por aí vai. Nesse modelo que ele está aqui, o que acontece? Como eu falei, ponto negativo, isso aqui esquenta e desliga. Tá, a gente pode até não levar como ponto negativo, porque ele mesmo traz que é uma maneira de proteger o motor. Mas o da Philco tem isso, mas ele esquenta menos e acaba tendo menos chance de desligar. Como eu falei, em 2 a 3 anos ele nunca desligou. Esse daqui, em 3 meses de uso, 2 meses de uso, ele já desligou simplesmente aspirando o carro. Mas outra questão, mesmo que ele não desligue, é o quê? O motor dele, que ele fica por aqui, e essa saída de ar aqui, por um lado é bom, que ela é para cima e acaba não espalhando a sujeira no chão, mas ela tem um lado negativo que, quando você está aspirando, o ar quente vem direto na sua mão. E essa parte aqui toda esquenta bastante. Tanto que você tem que ficar trocando a mão de uma mão a outra, porque esquenta muito isso aqui. Capaz até, se for um adolescente, por exemplo, de queimar a mão utilizando esse equipamento aqui. O da Philco, que eu vou mostrar para vocês, não acontece isso. Veja bem, o da Philco, no modelo portátil, ele é assim. Então, essa região que você pega não tem contato com o ar quente, que esse ar quente ele vai para trás. E essa região aqui, ela é totalmente oca. Então, você pega, não esquenta de maneira alguma essa parte aqui. Então, qual é a nossa consideração final? Se vale ou não a pena comprar esse equipamento? Bem, a característica geral dele, de aspirar, nos satisfez. Porém, se eu estivesse novamente buscando um equipamento para comprar, eu ou compraria o Philco Cyclone modelo novo, né? Ou buscaria uma opção que tivesse ou um pré-filtro, se ele utilizasse um filtro EPA, que ele tivesse um pré-filtro, como por exemplo o da Oster, e com a base articulável que esse aqui tem. Por quê? O motivo de não termos comprado o da Oster foi justamente a base dele não ser articulável, ser uma base rígida, que isso no dia a dia dificulta. Então aí a gente optou pela Electrolux. Mas se você conseguir encontrar um modelo da VAP ou de outro fabricante que tem filtro EPA, pré-filtro e uma base articulável, pode comprar. Se não, vocês vão ter que ficar cientes de que vai sim ter um trabalho maior de limpeza desse filtro, risco de desligar por superaquecimento para proteger o sistema, né? E a questão de esquentar muito o corpo dele na utilização. Caso você busque a questão de um maior fio para utilizar no seu ambiente e uma qualidade do material superior aos concorrentes, aí você pode optar pelo Electrolux. Mas, resumindo, no nosso caso, a gente buscaria ver outras opções que não tivessem esses pontos negativos. Se vocês gostaram da avaliação, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem.